um desafio para você que está nas redes sociais com a gente, ou no YouTube, nas nossas redes aí. Me explique, por favor, qual é o segredo desse Corinthians? 27 pontos dos 27 últimos disputados. O Corinthians foi a 7ª colocação, a 3 do São Paulo. Segunda melhor campanha do retorno. Só perdeu para o campeão do campeonato, o Botafogo. Por 2 pontos de campanha no segundo turno. A pergunta está transferida para vocês. Já fizeram fila para pedir desculpa pro Alberto? Eu só tô olhando a fila, porque eu sempre defendi o Yuri. Começo com o Coelho. Desculpa pro Corinthians, que todo mundo aqui da mesa falou que o Corinthians ia ser rebaixado. Eu não. E onde está o rebaixamento do Corinthians? Era a tendência. Eu quero saber a explicação, e aqui eu tenho ex-jogadores, tenho, né, um cara que teve lá dentro, assim como o Paulo, né, identificado com o Corinthians. Coelho, claro que no Corinthians eu não falo, o Corinthians é diferente e tal, mas Coelho do céu, velho. Me explica, ó, eu vou esperar, fica à vontade. Me explica. Eu quero que você, alguém, senta aí, dá um banquinho. Tem um banquinho. Dá um banquinho aqui. Traz o banquinho aqui. Por favor, pode trazer, traz o banquinho pra mim aqui, alguém. Pode trazer. Tá aqui, é só esperar. Pra trazer aqui, vem cá, Luca, por favor. Aqui, vou pegar o banco. O Luca traz aqui, cara. É rapidão, isso vai demorar. Não, porque não tem jeito. Eu quero ver. Vamos lá, começar com o Coelho. Coelho, vai com você, filho. À vontade, me explica. Me explica o que aconteceu com o Corinthians, Coelho. É o Corinthians, não. Simples, é o Corinthians. Tem coisas que acontecem no futebol mundial ou no futebol brasileiro que o Corinthians ele é inexplicável. Porque vinha muito mal. E aí cai naquilo da eliminação da Sul-Americana. Aí dá atenção total agora pro brasileiro. Aí chega o Depay de uma maneira avassaladora. E aí a torcida, quando compra isso, faz com que as coisas funcionem dentro do Corinthians. Surpreendeu a velocidade que ele ele entrou no futebol algo, brasileiro. Cara. Ele traz Ele algo que rápido. precisava para o Corinthians fazer o que fez. Dentro de campo. O time ficou agregado, né? É impressionante. Não teve período de adaptação para ele. Exatamente, Não, parece que ele está aqui há 5 anos. Eu quero mais explicações, por favor, vocês não me convenceram. Diferente. Não é possível. Não tá te convencendo. Não tá me convencendo. Ô, Garrafa, se me permite, é rapidinho. À vontade. Olha, Eu pego o banquinho de novo. Continue, Chico. O Corinthians, do Antônio Oliveira, ele era uma lástima. Trouxe Kaká, Félix Torres, Palácio, Mateuzinho, Pedro Raul e Gustavo Henrique. Mas o Garro também tá nessa daí. Nessa primeira lista? Bom, a segunda lista Mandorinha que só não chegou... faz verão, né? Sim. A segunda lista que chegou a cavalaria. Mas o Mateuzinho e o Gustavo Henrique, que eram criticados, cresceram muito agora. Espera um pouco, mas depois que chegou a cavalaria. É. Sem a cavalaria, ninguém cresceu, Isso é verdade, nem o Galo. isso é verdade. Aqui, ó, Charles, Pedro Henrique, Martínez, Carrillo, o Héctor Fernandes, esse aí se machucou, é uma incógnita, né? O espanhol, né? É, o espanhol, o Memphis Depay e o Alex Teixeira. Aí a cavalaria, meu filho. A cavalaria chegou com o Memphis Depay comandando, Você né? citou do Vasco Como se fosse lá? um general. O Salles, né? Thales. Ah, e o Alex Telles Que é também. bom jogador. Thales Tá, Magno. tá difícil encaixar esse moleque no time, que ele é bom. É, você vê, é jogador que você olha pra ser O titular. Corinthians e agora tem banco. tem banco. Tem Alex time, Santana. tem O banco. Alex Santana foi o volante que o Corinthians contratou. É, O Alex também. Santana. É, e O Alex E Santana José e o Thales Martins. Magno. o Alex Santana Martins. também coloquei aqui. José Martínez. Ô, Paulo, sua avaliação, sua leitura. Eu critiquei o Ramon, repito, critiquei nas Copas, entendo que nas mexidas ele não foi bem, mas quando ele recebe essa cavalaria que o Chico colocou, ele conseguiu dar uma sequência no Corinthians, e a ele, o Emiliano, tem que se tirar o chapéu nesse momento. Sim. Mas que as críticas que eu fiz no momento das mexidas ali nas Copas, contra errou. o Flamengo, ele errou. O aproveitamento foi diferente do Palmeiras, que teve a brecha de cair fora das Copas, boa. e o Corinthians aproveitou É melhor isso o aí. momento É isso. que teve fora das Copas, que teve o tempo para treinar. Exatamente. Acho E que dá outra pra fazer coisa, essa né, comparação. Fernandinho, não é fácil, cara, você montar uma equipe durante a competição. E ainda mais vindo de resultados negativos. No Corinthians o negócio é o seguinte, ou você aguenta a pressão, ou você pede para sair. Um monte de jogador pediu para sair. William, vamos citar o William. Wesley pediu para nasceu- sair, É. Mosquito pediu para sair, um monte pediu para sair. E os O que Yuri aguentam? apanhou.
Se teve alguém que apoiou, desculpa, Paulo, mas e eu defendi Esse demais cara merece o Yuri. respeito, eu também. Né? Eu defendi o Yuri porque o Yuri, o que esse cara apanhou em rede social, eu nunca me esqueço, aquele negócio da irrigação no gramado lá, aquilo que levantou no clássico do Palmeiras no Allianz Parque, ele tropeçou, ninguém viu. Depois ficaram sabendo que era o problema da irrigação. Continuaram massacrando o rapaz na internet. Mas, ele não desistiu, ele foi atrás. Ele termina com 15 gols no Brasileiro, junto com O Alejandro do Vitória. Alejandro do Vitória. E o Yuri é o artilheiro do futebol brasileiro na temporada. Sabe há quanto tempo o Corinthians não tinha um artilheiro de campeonato brasileiro? Há muito tempo. Mas 15 gols é pouco, hein? Não, Pra ok. ser artilheiro do campeonato. Ok, mas Mas é a realidade aí é o nossa, nível né? do É a nossa campeonato, realidade. Fernando. Gente, Ok. as críticas, eu sou um cara que eu observo partida. Então o jogador jogou bem, jogou mal. O Yuri chegou a uma fase que ele não estava bem. Dava tudo Então errado. não adianta a gente chegar aqui e falar, pô, o cara tá bem. Não, é a fase ruim, a gente sabe como é o torcedor. A gente tá aqui para analisar também. Perfeito, mas ele segurou, Paulo. Ele como você segurou, não tira os méritos. E com não 23 tira anos, os méritos. Mas ele 23 pagou a não conta tira os sozinho méritos. na época que o Corinthians estava mal. Fato. Acho que isso Fernando, jogaram muito tudo nas bem, costas tudo dele. bem, mas a fase era ruim. Episódio Pra todos. burro com o Mano Era Menezes. pra todos, era Mateuzinho, era Bidu que tava no banco até o ano passado, porque tinha sombra de outros jogadores. Olha os números dele então aqui, Paulo. começa a crescer quando você tem um grupo, você tem um time bom na mão. E outra coisa, o que mais pegou esses jogadores, e o Coelho sabe, é a pressão, irmão. Ou vai ou vai. Ou vai ou vai. Treinador entrou na pressão dos torcedores, jogadores entraram na pressão dos torcedores, porque se caísse, a batata ia assar. Ia assar, e Paulo. você sabe disso. Coelho, desculpe, olha os números do Yuri aqui, ó. São 58 jogos na temporada, 31 gols e 6 assistências. E o Yuri disse num podcast, não sei se foi pro Benja, acho que foi pro Benja, não sei, enfim. Foi pra tanta gente que faz, né? Que um jogador que chegou lá, o zagueiro lá, o cabeludo lá, não fugiu o nome dele. Ramalho. O André Ramalho. O André Ramalho, o Yuri contando, no último jogo a gente estava ali na hora do banho conversando com o André Ramalho, me confidenciou o seguinte, quando eu cheguei, ele estava numa crise danada, Sim. quando eu cheguei, eu imaginei, o Yuri contando, né? Eu imaginei que ia encontrar o elenco rachado, o elenco dividido. E mesmo no pior momento, o time era muito unido. O Yuri contou Mas isso. Corinthians é isso. Não, perfeito. Jogos de Corinthians temporada é isso. europeia, hein? A quantidade de jogos é de temporada Ô, europeia. Coelho, isso pra você pode também ter sido um fator que fez a diferença? A cavalaria chegou, o time se blindou e aí veio a resposta dentro de campo? Tem algo que me chama muita atenção na gestão do Ramon. Ele vê, e a comissão também dele tem isso, ele vê o ser humano antes do atleta. Isso é fato. Perfeito. Isso é fundamental. E isso, hoje no futebol, podem falar que isso não funciona, tem uma série de situações. Hoje o ser humano tem que vir na frente do atleta. E acho que isso, no Corinthians, isso foi um ponto crucial para chegar nesses 9 jogos com 27 pontos. E só não foram 10 jogos porque contra o Inter, a vitória estava na mão e o Corinthians tomou um gol no último minuto lá contra o Inter, na Neoquímica Arena. Você não tinha ganho aquele jogo também. Esse E seriam jogo 10 já jogos. faria com que o Corinthians empatasse com o São Paulo em número de pontos. E com o Botafogo na liderança do retorno. O Garrafa tem um pessoal conversando. O Ramon chega num momento onde coloca ordem no grupo. Porque tá uma bagunça lá. Um queria fazer isso, outro queria fazer aquilo, ou eu quero sair, opa, chega. E ele pega e coloca ordem. Ajuda o grupo. Começa a movimentar o grupo. E aí sim é quando o André Ramalho chega e Ele fala. não vê só jogador. Ele vê o ser humano e aí ele... Porque muitas vezes você precisa bater na mesa, E irmão. as peças que chegaram, por exemplo, Hugo, 23 anos, o cara tá com a tarja de capitão. Ganhou a tarja porque é bonito, ganhou a tarja porque é um cara legal. Não ganhou porque tem espírito de liderança. Jogou muito. Ele jogou muito, trouxe o time, ele comanda o tal do poró-pó-pó-pó. Ele chama a galera. Ele chama, vai pra torcida, né? Teve um momento que o Fagner tava descendo a Ele foi escada, lá. ele foi lá, o Fagner, vem aqui. Ô Miller, eu quero então que você, de tudo que você ouviu, faça uma avaliação desse Corinthians, e aí a gente vai entrar no aspecto Memphis, Garro e Yuri, mas antes eu quero o Miller falando sobre o Corinthians e tudo que ele ouviu. Memphis Depay. Olha, Garrafa, o tempo de um diretor de futebol, da imprensa, da torcida, o tempo tem pressa, mas o tempo do futebol tem perfeição, diferente, né? Eu acredito que
o Guardiola, quando o repórter perguntou para ele assim, qual o segredo do teu sucesso, ele respondeu uma coisa bem simples e objetiva e disse, olha, é eu ter bons jogadores. Sim. Tem bons jogadores, por isso que eu tenho sucesso. Foi assim no Barcelona, no Bayern e agora no City. Então acho que, como o Chico, todo mundo falou aqui, quando veio, né, Chico, a cavalaria agora... Cavalaria. Os jogadores bons, pô. De forte, qualidade, o Memphis, o Garrido lá no meio. Fazia tempo que o Corinthians não contratava tão bem, cara. Há Então, muito tempo. Então o que acontece? tempo. Lembra que O Zé Martins. nós sempre Zé Martins. falamos isso, né, jogador? Garrido joga muita bola, o peruano, hein? O Garro vinha, a bola não chegava, ele voltava como segundo Bola de volante. volante. Hoje não. No campeonato, quando chegou todo mundo, ele sempre flutuou nas costas dos volantes, diferente. Ele chegava e dava um tapa pro Yuri Alberto, pro Memphis Depay. Então acho que quando qualificou o elenco, o Ramon Dias, lógico, ele teve escolhas boas para poder fazer escalar o time. E há quanto tempo, né, Fernando, a gente não vê dupla ou trinca, e o Corinthians em pouco tempo, né, Coelho? Em pouco tempo montou aí. Pô, a gente via Dodô, Aristizábal. Não é? Sempre tinha os caras que faziam o Miller, É. sempre tinha alguém do lado dele. Miller o Paulo- careca. Miller careca. Paulo Mas, assim, também não conhecia. não é? Eu acho muito legal. E deu samba, porque o Yuri Alberto tava, pra torcida do Corinthians, pra quem acompanha futebol, ele tava morto. Pô, mas tava na bicicleta pra andar de bicicleta sem roda, velho. O Depay trouxe uma qualidade pro Corinthians e eu tinha uma preocupação com o Depay por causa qualidade dos nossos gramados sintéticos, viagens, mudança de temperatura, eu achei que ele não ia aguentar. Sem contar que ele veio O pessoal gordinho. sabe qual era o Eu papo? achei O que papo ele ia de aguentar bastante- 4, Fernando, 5 jogos, velho. Aqui todo mundo é da bola. O papo era, veio pra roubar. Roubar, a galera entende o que é roubar. Roubar, o cara veio, final de carreira, vai receber um alto salário aqui, vai pra noite de São ele Paulo, não tá faz no um fim de outro carreira, jogo. ele tem 30 anos, Mas assim, cara, mas Isso é criou-se novinho. essa expectativa. De repente aparece o Memphis se envolvendo com o Corinthians, entendendo o que é Eu acho que Corinthians. ele curtiu muito o Corinthians. Né? cara. A cultura Ele do país. curtiu Ele muito deu o uma Corinthians. entrevista recentemente falando que, assim, ele está vivendo um momento tão mágico no Corinthians que ele quer fazer com que o Corinthians possa ser conhecido do lado de fora, lá, sabe? Ele quer poder passar o que ele está vivendo, a experiência que ele está vivendo aqui. Ele Coloca vai na abrir tela. porta para outros estrangeiros de peso virem Abre para cá. porta. Porque Então, hoje a gente está com dinheiro, está com estrutura. Falta melhorar os gramados, eu acho, no futebol brasileiro, que isso é uma coisa que a gente não cuida. Mas já melhorou bastante Mas do que tem da época do grana, Miller e do Paulo Tem Sérgio. grana, tem estrutura, estamos caminhando para uma liga, para uma profissionalização. Acho que está legal nesse sentido. Coelho, tem como falar que o Memphis não está fazendo diferença? Tá fazendo demais. Tá fazendo muita diferença. Tecnicamente ele é acima. Você repara no primeiro toque, você repara nas movimentações. Realmente é Ele outro está sempre nível. solto, né, cara? É outro Sempre nível. livre. Tá É sempre um jogador que não perde a Parecia o bola, Miller dá jogando, continuidade tá de sempre jogada. livre. É outro nível, fez a diferença. Miller, Memphis, Garro e Yuri. Fala desse trio pra gente. A qualidade que eu falei, né? O Memphis é forte e tem qualidade. Forte e técnico, né? São as principais qualidades que um atacante tem que ter. Ele é inteligente, se posiciona bem, não dá bote errado, quer dizer. E agora, né, nessa última partida que a gente viu hoje, ele tá mais em forma, né? Com ritmo de jogo, confiança. Acho que ainda longe do ideal com pré-temporada, posso estar enganado, iniciando uma temporada com os companheiros pro ano que vem, como ele está terminando, a tendência é que aumente de patamar, ou não? Sim, sem dúvida. Sem dúvida alguma. Ele está só no começo. Meu Eu acho Deus, que ele está Chico só Lang. no começo. É a ponta do iceberg. E vem muito mais por aí. Como é o futebol.